onde eu pastoreio ali no dia a dia, é a mesma igreja. Eu vejo a igreja de Jesus como uma só. Amém? Quantas igrejas tem nessa cidade, irmãos? Uma só. Amém? A igreja de Jesus é uma só. Cada parte da igreja tem o seu perfume, tem a sua expressão, mas nós somos um. Jesus, ele tem uma noiva. Amém? E toda vez que eu vou compartilhar numa outra localidade, eu fico com meu coração cheio de temor. E uma palavra, ela queima no meu coração nesses momentos. Eu me lembro daquele servo de Abraão, e eu pensava que ele não tinha nem nome, e aí eu descobri que ele tem nome, o nome dele é Eliezer. E diz que Abraão envia Eliezer para buscar a noiva para o seu filho. E Eliezer vai e busca ali a noiva de Isaac. Como é que era o nome dela? Rebeca, né? Mas tem uma parte ali naquele contexto que mexe comigo, que diz que, embora aquela noiva, aquela moça fosse formosa, aquele servo, ele não ousou tocar nela. Ele foi fiel ao seu Senhor. Ele foi buscar a noiva do seu Senhor. E isso me enche de temor, no sentido de eu não tocar indevidamente na noiva do meu Senhor. De eu não tocar de maneira indevida na noiva do meu Senhor. Então, desde o dia em que eu soube que eu estaria aqui com vocês, eu comecei a orar por vocês, irmãos. Eu estava orando por vocês, eu estava clamando ao Espírito Santo para que Ele pudesse tocar corações aqui nessa noite. E eu queria contar para vocês especificamente qual era a minha oração. Eu fiquei com uma carga de orar por vocês. Porque assim, irmãos, vamos ser bem sinceros. Pregação, são milhões e milhões no YouTube. Você não precisa de mais uma. Se nunca mais ninguém pregar, e você só ouvir as que tem no YouTube, o resto da vida, você vai ouvir 5 por dia, o resto da vida, se você viver 50 anos e não vai ouvir tudo. Então a questão não é o conteúdo não falta. Mas a questão é o que Deus tem para dizer para você. A questão é o que Deus quer comunicar no teu coração, no meu coração. E a oração que eu fiz por você, eu queria que você pudesse concordar comigo nessa oração. É que, se você prestar atenção no livro de Atos, existe um detalhe muito interessante que, embora a igreja ela experimentou um crescimento numérico exponencial, mas o texto do livro de Atos, ele não vai dizer que a igreja crescia. Ele vai dizer que o que crescia era a palavra. Você vai ver várias vezes no livro de Atos se repetindo esse tipo de frase. E assim a palavra crescia. E assim a palavra prevalecia. E essa é a minha oração por vocês nessa noite, meus irmãos. Que a palavra ela possa prevalecer no teu coração. Que a palavra ela possa crescer no teu coração, em nome de Jesus. E que essa palavra ela possa produzir frutos na tua vida. E te levar a onde Deus deseja que você esteja, em nome de Jesus. Quem concorda comigo? Amém? E eu quero aqui ser fiel àquilo que eu entendo e creio que eu preciso proclamar. Eu vou tentar ser bem objetivo com vocês, irmãos. Não quero aqui gastar vocês muito. Eu quero ser bem simples. Aliás, eu acho que se o apóstolo Paulo tivesse aqui nos nossos dias, ele ia pôr a mão na cabeça e falar assim: meu Deus, o que eu temia me aconteceu. 2 Coríntios 11, Paulo diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E uma das coisas que me preocupa na igreja,
no tempo que a gente vive é a perda da simplicidade. É a perda da simplicidade. E quando a gente fala de simplicidade, não tem a ver com ausência de organização ou de estrutura, mas quando a gente fala de simplicidade, é um conceito, sabe da onde? Da biologia. A simplicidade é um conceito da biologia. Quem estudou, a maioria vai lembrar aqui comigo, que existe as células, né? Organismo composto e organismo simples. Quem lembra? Levanta a mão. Lembrou agora? As células, organismo composto, organismo simples. Qual é a diferença? É que o organismo composto, ele tem vários núcleos, mas o organismo simples, ele tem apenas um núcleo. E quando a gente fala dessa perda da simplicidade, é que a gente acaba substituindo a centralidade de Cristo, e a igreja se perde em muitas visões e muita confusão, e ela deixa de ter Cristo como o seu centro. E o tempo do fim é um tempo onde nós precisamos restaurar, fortalecer e consolidar essa simplicidade, ou seja, colocar Cristo de volta no centro, porque Ele é o centro de todas as coisas. Amém? E eu quero aqui falar com vocês sobre a ênfase, a tônica exclusiva de Jesus no seu ministério, irmãos. Jesus, ele tinha um único assunto. Jesus, desde o início do seu ministério até o fim do seu ministério e depois da sua ressurreição, durante os dias que ele esteve com os seus discípulos, Jesus, ele tinha apenas um tema. E eu não sei se você já prestou atenção nisso. O tema de Jesus, diga comigo assim, repita comigo: o reino de Deus. O tema de Cristo no seu ministério era o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus. Eu quero aqui ler um texto com vocês que está lá em Mateus 24:11. 24:14. Quero introduzir aqui, baseado nesse verso das Escrituras, que diz assim, Mateus 24:14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você vê que Jesus, ele define o evangelho a ser anunciado. O evangelho de Cristo, ele tem uma definição e uma expressão muito clara. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos ter clareza disso, porque senão a gente pode se perder com muitas coisas, com muitos assuntos, muitas coisas, e não focar naquilo que é indispensável. Jesus, ele tinha um assunto. Jesus tinha uma pregação. Jesus tinha uma proclamação. Você vê que o período que antecede o início do Novo Testamento foi um período de 400 anos de silêncio da parte de Deus, onde a história seguiu acontecendo, não parou de acontecer as coisas, mas o Pai, nosso Deus, se calou. E a primeira pessoa que fala da parte de Deus, após esses 400 anos de silêncio, é um homem. Ele era meio xarope e o nome dele era João Batista. O jeito dele falar era esquisito, o jeito dele vestir era esquisito, o jeito dele comer era esquisito, o lugar que ele falava era esquisito, mas ele falava da parte de Deus. E chega João Batista, e a proclamação de João Batista já prepara o caminho do nosso Senhor, e ele anuncia o quê? O reino de Deus. Ele vai dizer: arrependei-vos, porque está
próximo, o quê? O reino de Deus. A primeira pessoa que fala da parte de Deus já vem dizer qual era a tônica da missão, da proclamação, do ministério de Cristo. Em seguida, Jesus vem. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele anuncia o reino de Deus. Jesus, depois de ser batizado, ele é levado para o deserto para ser tentado. E quando ele volta, ele inicia seu ministério. E a primeira pregação de Jesus foi qual? Arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino de Deus. E aí você vai ver, amado, presta atenção nisso. Olha os evangelhos, principalmente Mateus, Lucas, Marcos, um pouco mais resumido. Mas você vai ver que a tônica de Jesus era falar do reino de Deus. As parábolas de Jesus se iniciavam como? O reino de Deus é semelhante a isso, porque o reino de Deus é semelhante àquilo, porque o reino de Deus é semelhante àquilo. E aí, você vê que tem uma parábola que Marcos 4,14 vai dizer que essa parábola é chave para você entender todas as outras. A parábola do semeador, Jesus ele fala assim, se você não entender essa, Marcos 4,14, ele vai dizer assim, se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma outra. Como vão compreender todas as outras se você não entender essa? E em Mateus, quando ele conta, quando o texto fala da parábola do semeador, e Jesus, ele fala a parábola, e quando ele termina, os discípulos chegam a Jesus, fala, mestre, cara, que doideira é essa, meu? Eu não entendi nada, me ensina. O que você está querendo dizer com esse papo todo? E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, é o seguinte, galera, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. Ou seja, o reino de Deus, ele precisa ser revelado dentro de nós, amados. O reino é algo que precisa ser revelado. E o texto que eu li, ele está naquele momento onde Jesus fala sobre o fim dos tempos. Ele fala, ele vai anunciando para os seus discípulos o que é que vai acontecer, os sinais. Ele fala do princípio das dores, tal, de todos aqueles sinais que nós já vemos acontecer no nosso tempo, mas ele fecha essa explicação antes de falar sobre o surgimento do anticristo, dizendo, ele fala assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho, então virá o fim. E nós precisamos entender o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos acerca da oração, ele toca a centralidade do reino de Deus. Porque ele diz assim, quando você for orar, você vai orar desse jeito. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí o resto? Venha o teu reino. Então, Jesus ali, ele já anuncia. Você acha que quando Jesus repete uma coisa, a gente deve dar atenção ou não? Quantas vezes você vai ver nos evangelhos essa ênfase no reino? A pregação dos apóstolos na igreja primitiva era sobre o reino de Deus. Paulo anunciava o reino. Paulo ficou 2 anos lá na escola de Tirano falando sobre o reino de Deus. A pregação dos apóstolos era sobre o reino de Deus. E a nossa pregação hoje, irmão, é sobre o quê? 5 passos para você obter vitória. 5... eu não vou ficar falando para mim, não. Mas é isso. O que nós estamos proclamando? O que a gente está anunciando? E a gente precisa entender o que é de fato esse reino.
o que de fato é o reino de Deus. Eu vou tentar explicar para você rapidinho por que Jesus fala do reino. Porque pensa comigo, imagina Jesus chegando naquele contexto. Quem fazia parte daquele contexto? Diga comigo assim, ó, os judeus. Fala alto, irmão. Os judeus. Isso. Os gregos. Os romanos. Aí chega Jesus falando de um outro reino, de uma outra coisa, de uma outra realidade. Aí você vê, os judeus estavam sendo subjugados por Roma. Se você acha que nós vivemos uma inquisição política no nosso tempo, né? Uma opressão, né? O nosso país vem se arrastando debaixo de tanto jugo, de uma política tão esquisita, mal feita, né? Que ninguém está nem aí com o povo. Essa é que é a minha percepção, entendeu? Mas você pega, aquele contexto era muito pior. Os judeus, eles eram subjugados, eles viviam uma injustiça sem tamanho, com taxas abusivas de imposto, a ponto deles ficarem com apenas 15% da receita deles para eles. O resto eles tinham que dar tudo para o império. Por isso que o império se tornou aquela potência. Quem era o dono, o senhor de todo aquele contexto era o imperador, era o César. Aí você vê os gregos cheios de filosofia, de elucubrações intelectuais, que não é diferente de muito que a gente vê por aí hoje. Tem gente que escuta uma pregação um pouquinho mais intelectual nas redes sociais, já se impressiona, fala, nossa, que legal, e não tem filtro nenhum, engole, porque é bem produzido assim as palavras. Às vezes eu fico preocupado, aí o irmão me manda, fala, nossa, olha essa pregação, que legal. Eu falei, que legal? Como assim que legal? Você prestou atenção no que esse cara está falando? Irmãos, é pregação, é música. Esse dia eu estava falando de uma música que começa assim, ó. Nada é igual ao seu redor, tudo se fez com o seu falar, né? O universo se formou com o seu... É aquela música lá que ninguém explica a Deus. Quem conhece essa música? Ela tem tanta poesia. É uma música que mexe. Até o ímpio canta. Tem artista que canta. Olha, irmão, quase que faz a gente chorar. De tão bonita que é a música. Mas se você prestar atenção, o cara vem descrevendo tudo o que Deus é. Tudo o que Ele fez. Aí ele chega no final, ele estraga a música porque diz que ninguém explica Deus. Irmão, o que a gente está fazendo com a Bíblia? A Bíblia serve para quê? A Bíblia revela Deus. Deus desejou, Ele escolheu se revelar ao homem através das Escrituras e através do seu Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, como que alguém vai dizer para mim que ninguém explica Deus? Ninguém deu conhecimento para Ele, ok. Ninguém ensinou Ele, ok. Ninguém explica nada para Ele, ok. Mas revelar a Deus, o que a igreja está fazendo aqui, meus irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Aí eu cantaria assim, a Bíblia explica a Deus. Não fica mais bonito cantar assim? A Bíblia explica e revela a Deus. Aí, voltando aqui, foi só um parênteses, já fechei. Voltando à questão do reino de Deus. Aí, os judeus, os gregos, os romanos, aquela confusão, aquela pressão do império, aquele domínio, aquela escravidão. Aí chega Jesus, falando de um outro reino. Chega Jesus falando de uma outra perspectiva, de uma outra realidade, de um outro conceito, de uma outra visão.
E aquelas pessoas, os judeus, eles esperavam um Messias. Mas eles esperavam um Messias que pudesse resolver as suas questões econômicas, as suas questões, suas demandas sociais, as suas demandas políticas. Aí chega Jesus e não dá bola nenhuma para esse assunto. E diz a palavra que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque o reino que Jesus veio estabelecer não tinha nada com a expectativa que aquelas pessoas tinham. Eu vou te dar um panorama na ótica a partir da tentação de Jesus. Irmão, você não acha que é muita ingenuidade nossa achar que a tentação de Jesus, ela está limitada às necessidades pessoais dele? Você acha que o diabo ia perder aquela oportunidade de tentar Jesus baseado só nas suas necessidades, nas suas faltas ali, na fome que ele estava, porque ele estava no deserto jejuando? Você acha que o diabo, o Satanás, o tinhoso, sabendo quem era Jesus e tendo a consciência do reino que Jesus vinha estabelecer, você não acha que é ingenuidade achar que aquela tentação de Jesus só tinha a ver com ele, não tinha a ver com outras coisas? É muito mais profundo, a gente tem que abrir o nosso entendimento para ver que abrange muito mais coisas, porque se Jesus cede àquela tentação, a questão não tinha a ver só com ele, mas tinha a ver com a perda do estabelecimento do reino de Deus. Porque quando o diabo fala, olha, se você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O que o diabo estava propondo para Jesus quando ele oferece essa tentativa de transformar as pedras em pão? Ele está dizendo assim para Jesus, fala, ó, você pode acabar com a fome desse povo. Então, entra lá e dá pão para todo mundo. E resolve o problema econômico, que você vai ter o povo na tua mão. E aí Jesus resiste. Aí você vê que um aspecto da tentação do pão é um aspecto econômico. Tem a ver com o contexto. Aí quando ele fala do templo, ele leva Jesus lá no templo e fala, ó, se joga, porque aí Deus vai entrar com favor a teu respeito, e você vai ser sustentado, vai ser livrado. Isso vai ser um sinal do favor de Deus sobre você, e as pessoas vão ver que Deus está te favorecendo, está sendo bondoso contigo, e você vai ter o povo na tua mão. Ou seja, o pão fala do aspecto econômico, o templo fala do aspecto religioso. E quando ele leva Jesus e mostra os reinos, fala assim, ó, tudo isso aqui eu te dou se você me adorar. Ele está propondo para Jesus um poder político, que Jesus teria um domínio de tudo. E Jesus meteu o pé e falou, cara, eu não quero nada disso. O reino que eu vim estabelecer é outro. E pôs o diabo para correr. Você está entendendo que a perspectiva do reino de Deus não tem nada a ver com essa terra. Nada a ver com essa terra. Ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, irmãos. Imaginem, está começando o ano. Hoje foi o primeiro dia de escola dominical. Glória a Deus. É uma das primeiras reuniões do ano, né? O segundo mês do ano. Imagina Deus chegando para você esse ano e falando assim para você claramente. Falou assim, meu filho, minha filha, esse ano eu vou abrir todas as portas que você estava esperando. O que você ia fazer? Glória a Deus, uau, aleluia. Esse ano, você, rapaz, que está esperando aí, achando que vai ficar encalhado, eu vou te dar a tua esposa. E você sabe que quando eu falo, eu cumpro. O homem já ia sair todo aleluiado. A moça ia ficar. Aí,
Imagina Deus chegando para você e falando assim, ó, esse ano eu estou liberando sobre a tua vida 100%, sem vacina nenhuma de imunização contra o Covid. Oh, glória! Esse ano eu vou fazer a poupança render 30% ao mês. Você vai ver o que vai acontecer com o teu dinheiro. Esse ano eu vou tirar você do aperto. Aí tem gente que vai pular da cadeira, né? Esse ano eu vou fazer um negócio muito poderoso na tua vida. Eu vou cumprir muita coisa boa na tua vida. Quem ia ficar animado? Levanta a mão aí. Quem que ia gostar de ouvir um negócio desse? Mas seria bom, não seria? Seria maravilhoso. Tem gente, eu digo assim, que tem gente que não ia nem dançar, nem pular, ia estar voando de ouvir um negócio desse de Deus, não é? Só que aí Deus fala assim, ó, só tem um detalhe. Tem só um adendo. Eu vou cumprir tudo isso aqui na tua vida. Vou te dar isso tudo. E assim, ó, tudo mais que você pediu, eu vou dar. Está dado, é teu. Só que aí Deus fala assim, então, só tem um detalhe. Eu não vou estar contigo. Eu não estarei com você. Aí murchou agora, né? Eu não vou estar contigo. Eu não estou contigo. Te dou isso tudo, mas eu não vou estar contigo. Você sabe o que eu tenho para mim? Eu tenho a impressão que tem gente, mesmo sendo crente, ia começar a fazer conta e falar, olha, então tá bom, eu prefiro isso aí tudo. Sabe por quê? Porque está totalmente igual areia movediça, mergulhado nas coisas deste século. Está tomado pela mentalidade deste século. Sem saber que a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro é Cristo. É Ele. Eu não titubearia, dizia, Senhor, eu não quero nada, porque a Tua presença me basta. Se eu tiver a Ti, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais nada, porque o Senhor é suficiente na minha vida. O Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor é a fonte de todas as coisas. É importante a gente entender o que é o reino de Deus. Porque quando a gente entende o reino de Deus, nós somos desarraigados desse século. Paulo fala aos Romanos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que tem um monte de jovens que é criado no Evangelho, aí vai para a faculdade, em 6 meses ele está desviado? Me responde por quê? Ele 6 meses é suficiente para ele se desviar. Não é para a gente fazer uma reflexão e falar o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. A gente está mirando para o lado errado, a gente está com foco naquilo que não é a prioridade, tem alguma coisa errada acontecendo. O mundo, ele existe 2 tipos de pessoa, irmãos. 2 tipos de gente existe nessa terra. E eu estou falando geral. Existem aquelas pessoas que estabelecem uma tendência. Na moda, na cultura, na música e por aí fora. E existem aquelas outras pessoas que seguem essa tendência. Existem aquelas pessoas que estabelecem o fluxo das coisas. E tem aquelas outras que apenas seguem o fluxo. E nós, como igreja, precisamos ser aqueles que vão estabelecer a tendência, o fluxo a partir do reino de Deus, para que outras pessoas entrem nesse fluxo e sejam conduzidas.
Porque quando a palavra fala transformai-vos, ele não está falando só de mim. Ele está dizendo o seguinte, que eu sou aquele que quando o reino de Deus chega na minha vida, eu não apenas sou transformado, mas eu transformo todo o ambiente à minha volta. Se alguém não quiser ver Deus perto de mim, ele vai ter que sair de perto de mim. Se alguém não quiser Jesus perto de mim, vai ter que mudar de lugar, porque eu quero exalar Cristo. Eu quero expressar Cristo. Eu não estou preocupado com muita coisa, mas eu quero ser a expressão de Cristo. O que você quer ser? Aquele que quando alguém sai com uma modinha, aí você logo segue? Ou você é aquela pessoa que se posiciona e fala, cara, isso está errado. Isso eu não quero para mim. O que é o reino de Deus? Eu vou explicar rapidinho. O que é o reino de Deus? Quando Jesus vem estabelecer o reino de Deus, a oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. A vinda do reino de Deus, a nossa ênfase durante muito tempo foi numa perspectiva escatológica, mas o reino de Deus, ele chega na minha vida hoje. O reino de Deus chega na nossa vida hoje. Como que o reino de Deus chega na vida de alguém? Como é que eu sei que o reino de Deus chegou na vida de alguém? Quando essa pessoa frequenta o culto todo domingo? Não necessariamente. Quando essa pessoa conhece a Bíblia? Não necessariamente. Mas o reino de Deus chega com a outra parte da oração. Venha o teu reino. Completa para mim, por favor. Seja feita a tua vontade, assim na minha vida, como é feita no céu. Aí, lembra uma pergunta que Jesus faz para algumas pessoas e fala assim, engraçado, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Por quê? Alguma coisa está errada. Porque você sabe o que quer dizer Senhor? Existia um título que só o imperador tinha. E esse título era Kyrios. Lá no grego era Kyrios. Só o imperador tinha o título de Kyrios. E o que quer dizer Kyrios? É dono, mais autoridade máxima, mais chefe supremo, mais amo. Tudo isso é igual a Kyrios, que traduzido para a nossa língua portuguesa é Senhor. Aí você vê o salto de humilhação que o nosso amado Jesus deu. Mas o que aconteceu com ele? Aí nós vamos entender o que é o reino de Deus. Porque Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual não usurpou de ser igual a Deus, antes ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, foi achado em figura, em semelhança de homem, e ele se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o salto de humilhação de Jesus Cristo, que era Deus, se fez homem, se fez servo. Os judeus esperavam um Messias revolucionário. Os gregos queriam ver eloquência, um discurso intelectual muito avançado. Aí me chega um cara com uma toalha e uma bacia d'água. Quebrou com tudo que todo mundo estava esperando.
Mas o texto segue dizendo em Filipenses: mas o Pai o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios, para a glória de Deus Pai. O problema, ou um dos problemas da igreja na pós-modernidade, é a falta da revelação desse senhorio de Cristo e do reino de Deus. Porque como que tem pessoas no meio da igreja que professam uma fé cristã, mas seguem fazendo a sua própria vontade. Explica para mim, ou você não lê a Bíblia, ou você não conhece Deus, ou os dois. Quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, sabe o que acontece? A base é arrependimento. É arrependimento. Ninguém precisa falar para essa pessoa o que ela tem que consertar, porque ela vai lá e conserta. Irmãos, quando eu entendi isso lá atrás, eu tive uma consciência de um monte de coisa que eu já era crente, inclusive já era pastor, mas estava tudo errado. E aí eu saí arrumando, saí consertando. A mentalidade da igreja, nesse tempo, eu acho que a pandemia veio para nos libertar um pouco disso. Não há problema nenhum da gente ter uma estrutura, ainda mais essa aqui, irmãos. Eu estou me sentindo aqui olha, eu não sei um dia se eu cheguei a falar num lugar tão bonito que nem esse. Glória a Deus, irmão, que Deus abençoe vocês e continue abençoando muito mais. Mas o entendimento a partir do reino de Deus é que a igreja nunca foi e nunca vai ser um lugar. Amém? Amém? Não tem problema. Ok. Mas o que muda saber que a igreja sou eu e a igreja não é um lugar? O que muda? Quando alguém não entende o reino de Deus, existem algumas coisas que ficam muito fora do lugar. Você acha que algum homem, eu vou falar uma coisa forte aqui, irmãos, não quero escandalizar ninguém não, mas você acha que algum homem teria coragem, na hora do culto aqui, e colocar lá no telão aqui, um filme pornográfico? Alguém teria coragem? Fala para mim. Nem o mais safado dos homens teria coragem de fazer um negócio desse. Mas por que tem um monte de crente que faz em casa? Por que tem homem que assiste filme bobagento, pornográfico em casa? Sabe por quê? Porque ele acha que a santidade está aqui no lugar. A mentalidade, ele não entendeu o que é o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus chega, a santidade não está no lugar, mas a santidade está aqui. A santidade está aqui, ó. Por quê? Que tem um monte de homem que ele vive igual, como é que chama aquela prisão que o cara fica o dia inteiro fora trabalhando e à noite ele volta para a cadeia. Condicional, não é? Tem um monte de homem no meio da igreja que está na prisão condicional, porque ele vai trabalhar, aí tal, faz as coisas dele, e à noite ele volta para a prisão dele da pornografia. À noite ele senta lá no computador e entra lá na cadeia dele. E hoje não é só homem não, tem um monte de mulher também agarrada nisso daí. Os relacionamentos de jovens solteiros, inclusive no meio da igreja, são sem critérios nenhum. Não tem critério. Eu estava contando para o pastor Rubens hoje, que eu tive uma experiência com um jovem lá. Eu falei, meu filho, você quer o reino? Eu quero. Ele chegou para mim e começou a se relacionar com uma moça. 2 solteiros. Casalzinho lindo. Maravilhoso. Eu fiquei assim, puxa, olha, dá certinho os 2. Muito bonito.
mãozinha dada, com a Bíblia debaixo do braço. Eu falei, olha que coisa linda. Eu falei, mas ele que não vigia. Aí não passou muito tempo, irmão. Ele chegou para mim todo desenchavido. Rapaz, eu preciso confessar uma coisa. O que foi? Então, você sabe, né? A gente caiu. A gente fez aquelas coisas lá, tal. Eu falei, muito bonito. Alguém que diz que é um discípulo de Jesus fazer um negócio desse. Tá bom. Mas você quer o reino? Eu quero. Mas você está disposto? Eu estou. Eu falei, então deixa eu te falar as implicações do teu pecado. Você desonrou essa moça. Ela é tua irmã em Cristo, ela não é tua esposa. Você desonrou ela. Você desonrou a casa dela. Você desonrou os pais dela. Você não acha que isso é grave, não? É grave. E o que eu faço? É simples. Você vai procurar o pai dela, junto com ela, e vai pedir perdão para eles pelo que você fez. Mas ele vai me matar e tal. Eu falei, por que você não pensou nisso antes de fazer o que você fez? Eu falei, agora, eu não vou obrigar você. Esse é um caminho sobremodo excelente. Agora, depende de você. Ele, cara, eu quero. Você vai comigo? Eu falei, você ainda sobra para mim ainda, né? Tá bom, eu vou. E nós fomos lá, e aquele rapaz pediu perdão para a moça, pediu perdão para os pais dela. Eu pensei no primeiro momento que de fato o pai dela ia matar ele, mas o Espírito Santo pegou ele e deu para ele, sabe o quê? Perdão. Isso estou dando um exemplo de uma expressão do reino de Deus. A palavra fala, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você roubou? Então você vai lá e devolve. Como é que o reino de Deus se manifesta, irmãos? Para mim encerrar aqui. Eu nem sei que horas são. Eu não estou enxergando o relógio lá, irmãos. Fala para mim, que horas são? Alguém? Oi? 8h35? Eu já passei muito da hora, né, irmãos? Já vou terminar, tá? Tenha paciência comigo. Embora eu nem estou muito preocupado, porque quem mora mais longe aqui sou eu. Então, se passar um pouquinho, vocês suportam, não suporta? Amém? Então tá bom. Então vou ficar até umas 11 a gente termina. Em nome de Jesus. Não passo disso. O reino de Deus, irmãos, ele se estabelece quando nós entendemos Jesus como nosso Senhor. Nós recebemos o Evangelho e a nossa pregação, ela é assim, recebe Jesus como teu Salvador. Mas a gente esquece que para ele ser Salvador, ele também precisa ser Senhor. E essa parte do Evangelho, às vezes, ela é omitida. A gente precisa de pregar o Evangelho completo. Porque o Evangelho do reino, ele é completo. Ele fala do senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Então, não adianta a gente ficar inventando pavão, fazendo muita coisa, muita beleza, muita coisa bonita. Nós somos muito ativos, nós temos muita programação, a gente faz, acontece, mas na prática, será que o reino de Deus está se movimentando na minha vida e no contexto no qual eu faço parte? Existe uma coisa catastrófica na Bíblia, no livro de Joel, que fala do caos total lá na colheita, que acabou com tudo. E aí o trigo acabou, o vinho acabou, né? O azeite acabou, não tinha mais nada, estava um caos total. Diz que o sacerdote estava perdido. Os sacerdotes estavam perdidos, eles não tinham rumo, não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer. Cessou o culto, cessou a adoração, cessou a oração, acabou tudo, ficou tudo ruim.
E Deus chama eles para um arrependimento. Chama eles para um arrependimento e fala assim: eu vou restaurar. E esse livro é profético, porque ele fala sobre o fim dos tempos. Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Pedro pega essa parte do livro de Joel e explica para os irmãos. Fala, como disse o profeta Joel, acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí você vê, o trigo fala da palavra. O azeite fala da unção do Espírito. O vinho fala da alegria, mas no sentido bíblico, porque a alegria não tem nada a ver com o que a gente chama de alegria nesse mundo. Tem gente que fica feliz porque ganhou aumento. Que bom, e é para ficar feliz mesmo. Mas a alegria no reino de Deus, ela não tem a ver com essas coisas mundanas e passageiras. A alegria no reino de Deus tem a ver com a sua firme convicção do que Jesus fez em você e de quem você é nele e daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, na transformação na tua vida e do quanto que a tua vida está alinhada com a vontade de Deus. Aí você tem que ficar muito feliz. Essa é a verdadeira alegria. Esse é o verdadeiro motivo para a gente se alegrar, porque a nossa vida está alegre. Jesus fala em João 15, fala, ó, você precisa permanecer na minha palavra, aquele que recebe meus mandamentos e o guarda, esse aqui me ama. E ele diz assim, então, essas coisas eu tenho falado para você, para que a minha alegria esteja em você, e a sua alegria seja completa. Ele está falando de uma relação com o reino de Deus. Que o reino de Deus venha sobre nós. Amém, irmãos? Em todas as esferas da nossa vida. Que o reino de Deus se estabeleça de dentro para fora. E nós vamos expressar o reino. Nós vamos ser expressões do reino. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Eu estava orando hoje. E o Espírito Santo colocou no meu coração um testemunho de que tem, eu nem vou falar que é muita gente não, mas tem pelo menos uma pessoa ou algumas pessoas aqui entre nós que precisam de um avivamento de Deus ou um reavivamento no seu coração. Alguma coisa se apagou dentro de você. Eu fiquei com esse testemunho. Então eu quero aqui ousadamente falar isso. Debaixo de temor. E se assim for, que o Espírito Santo, ele convença. Tem gente que está em sequidão. Tem gente que está apagado. E eu quero te dar uma palavra. Eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não tenha vergonha de assumir que isso aqui é com você que Deus está falando. Não tenha medo de assumir. Porque diz a Bíblia que Deus dá graça ao que se humilha, mas resiste o orgulhoso. E eu queria te dar uma palavra. Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos dias, e com o passar dos anos, torna ela conhecida. Eu queria te dar essa palavra, mas eu queria te explicar o que quer dizer essa palavra. Porque alguém pode entender errado e achar que eu estou falando, que essa palavra está falando, que o avivamento tem a ver com o que você está fazendo. Que você está desanimado com o que você está fazendo. Que você está desanimado com a obra que você está fazendo, com o teu ministério, eu não sei. Mas não é disso que o texto fala. Não é disso que o texto fala. O Espírito Santo quer renovar a gente aqui essa noite. Mas renovar no entendimento, na compreensão. Então me suporta um pouquinho mais.
me suporta um pouquinho mais. Quando ele diz assim, ó, aviva a tua obra. Ele não está falando daquilo que eu estou fazendo. A obra que precisa ser avivada é a obra dele. Ou seja, o que é avivar? É trazer de novo a vida. Então, quando o profeta, essa é para mim a oração, uma das mais desesperadas da Bíblia. Quando o profeta fala assim, aviva a tua obra, ou seja, traz de novo vida à tua obra. Ou seja, parafraseando para a gente entender melhor, Pai, por favor, volta a trabalhar em mim. Em algum momento, eu impedi o Senhor de trabalhar, porque quando a gente fala, aviva a tua obra, é a mesma coisa de você falar assim, volta a trabalhar em mim. E com o passar dos anos, torna esse teu trabalho na minha vida conhecido, que as pessoas à minha volta vão ver e falar assim, essa pessoa está sendo moldada, trabalhada. Ela não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa diferente está acontecendo com essa pessoa. Esse é o sentido do texto. Aviva a tua obra, volta a trabalhar. Não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que você está fazendo, amado. No reino de Deus, eu estava falando para o pastor Rubens, o ser precede o fazer. Quem eu sou vai definir o que eu vou fazer. Tem muita gente no meio da igreja querendo fazer sem antes ser. Que o Senhor ministre teu coração. Eu tenho esse testemunho no meu coração, de que alguém gostaria de receber um toque do Espírito Santo. De receber um toque do Espírito. Aí, eu quero deixar, eu sei que já passou bem da hora, mas